agora estudar a palavra de Deus. Amém? E o texto que nós vamos estudar hoje se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e o versículo 13 em diante. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4 e o versículo 13. Essa palavra tem como tema olhando para Cristo, para aumentar a nossa fé. Amém? Nós estamos profetizando que nesses dias a nossa fé vai aumentar. Mas o segredo é olhar para Cristo, ter os olhos abertos para que nós possamos contemplar o Senhor. Mas vamos entender por que isso. Eu quero ler com você Lucas, capítulo 24, o versículo 13 em diante. A palavra do Senhor diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Próximo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer o Senhor. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Próximo. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crerem tudo que os profetas disseram. Ok? Vamos ao próximo? Vamos lá? Deu um travão aqui, mas eu vou continuar aqui na minha. Porventura, isso, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, partindo o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. Guarde essa expressão. Se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura,
Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Que história bonita, não é? Que história interessante. E é sobre essa história que eu quero pensar com você alguns minutos. Você já deve ter ouvido aquela expressão assim: olha, o pior cego não é aquele que não pode ver, mas aquele que não consegue enxergar. Ou seja, o pior cego não é aquele que tem uma deficiência física visual, que está impedido de ver. Não, o pior cego é aquele que pode ver, mas não quer enxergar. E por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que eu li para você, conta a história de 2 discípulos do nosso Senhor Jesus que andaram com o Senhor Jesus, que conheceram o Senhor. E esses discípulos agora estão voltando de Jerusalém. Era domingo. Era o domingo, o 3º dia, como nós lemos aqui no texto, que Jesus havia sido crucificado. E os discípulos agora estavam voltando de Jerusalém por um caminho chamado Caminho de Emaús. 2 discípulos, um deles se chamava Cleopas, o outro não tem o nome aqui, mas um era Cleopas. E eles estavam voltando de Jerusalém para a sua cidade. Era uma distância de 20 quilômetros. Mas eles voltaram tristes, arrasados, decepcionados, frustrados, desanimados. Mas no meio do caminho, um viajante se aproxima deles e caminha junto com eles. E se aproxima da conversa com eles ali e vê que eles estavam tristes, reclamando, ali de certa forma murmurando do que havia acontecido. Mas aquele viajante que se aproximou daqueles discípulos era o próprio Senhor Jesus, que havia ressuscitado. Mas a Bíblia diz que eles não reconheceram o Senhor. Eles não conseguiram ver e perceber que era o Senhor que falava com eles. Você sabe que isso também pode acontecer conosco. Jesus pode estar do nosso lado, andando com a gente, falando conosco, e nós podemos não reconhecê-lo. Isso pode acontecer com você também. E por isso, muitos de nós continuamos tristes, desanimados, muitas das vezes, decepcionados, mas o Senhor está falando conosco a todo instante, mas nós não conseguimos enxergar. Talvez você se encontre assim hoje, decepcionado com alguma situação, triste por algo na sua vida, mas eu quero te dizer, o segredo para você vencer essa situação que você está enfrentando é enxergar o Senhor, é ver o Senhor. O que nós precisamos é ver o Senhor com os nossos olhos. Os nossos olhos precisam ser abertos para enxergar a Cristo. Mas por que aqueles discípulos não conseguiram reconhecer o Senhor? Por que eles tiveram aquela dificuldade? Eu tenho aqui uma explicação, no próprio texto que nós lemos. Sabe por que eu vejo por que aqueles discípulos não reconheceram o Senhor no caminho de Emaús? Porque Jesus não era o centro da vida deles. Apesar deles serem discípulos do Senhor, o Senhor Jesus não era o centro das suas vidas. Olha o que diz o versículo 21, não sei se eu consigo projetar aqui novamente para você, o versículo 21, que diz aqui: olha o que eles disseram para o mestre, quando o Senhor Jesus perguntou para eles por que eles estavam tristes. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e é já o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, não é? Já estavam falando com o Senhor aqui, olha, já é o 3º dia, e nós pensamos que ele
é que iria restaurar Israel, libertar Israel da opressão romana. Então veja que a maior preocupação deles era com Israel, não era com o Senhor. Por isso que eles estavam tristes. Por quê? Porque eles esperavam algo do Senhor Jesus que aparentemente ele não tinha feito. Mas eles estavam tristes porque Jesus não era o centro da vida deles, e sim Israel. Sabe? E quantas pessoas hoje também agem como aqueles discípulos? Estão tristes porque o Senhor podia curar e não curou. O Senhor podia abrir uma porta de emprego que ele esperava, mas não abriu, não aconteceu da maneira que ele esperava. Ele esperava passar num concurso, mas não foi aprovado. Esperava ser promovido no trabalho, mas a promoção não saiu. Quantos estão tristes porque algo não saiu como eles esperavam? Porque, na verdade, o Senhor não é o centro das suas vidas. Na verdade, muitas vezes nós queremos usar o Senhor para algum benefício próprio. Não é errado isso, nós sabemos que o Senhor quer nos abençoar, Ele pode nos abençoar, mas muitas vezes nós valorizamos mais a bênção, aquilo que Deus pode fazer, do que a pessoa do nosso Senhor. Entende? E muitas vezes Deus, presta atenção, Ele adia certas vontades, certas coisas na nossa vida, certos anseios, Deus adia, para nós percebermos que Ele ainda não é o centro da nossa vida. Porque muitas vezes esse desejo, essa vontade está tomando o lugar de Deus no nosso coração. E se o Senhor Jesus não for o centro da nossa vida, a nossa fé não pode se sustentar por muito tempo. A nossa fé não consegue ser firme por muito tempo, porque nós estaríamos só pensando naquilo que Ele pode fazer, e se Ele não fizer, a nossa fé desmorona. Sabe? Mas quando algo que eu espero não acontece, enquanto não acontece, eu sou sustentado pela presença do Senhor Jesus na minha vida. Por isso a nossa fé, ela precisa ser cristocêntrica. Guarde isso no seu coração. Tem tudo a ver com Ele, não conosco. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Pode reparar que nessa semana, de segunda-feira para cá, eu tenho dado muita ênfase à pessoa do nosso Senhor Jesus. Eu comecei na segunda-feira falando sobre a obra consumada da cruz. Se você reparou, eu tenho tirado os teus olhos nessa semana das suas necessidades e feito você olhar somente para Jesus. Você reparou esse detalhe? Por quê? Porque Jesus é a nossa rocha. Ele é o nosso fundamento. E uma casa que está edificada sobre a rocha, que é Cristo, que é a palavra de Cristo, ela permanece em pé no meio das lutas e das tempestades. Porque se você e eu tivermos uma fé apenas utilitarista, no sentido de o que essa fé pode fazer por mim, o que Deus pode fazer por mim, facilmente, quando essa bênção chegar, quando algo acontecer, nós vamos esquecer de Jesus. Por isso eu tenho falado desde a segunda-feira, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa justificação. Olhe para Cristo, porque os discípulos não conseguiam olhar para Cristo. Semana que vem, eu vou pregar mais palavras aqui sobre fé, talvez aquilo que você gostaria de ouvir, tantas palavras motivacionais que nós temos, mas olha, toda palavra que não tiver Cristo como centro, que não tiver Cristo como base, é apenas palavra de autoajuda, é apenas palavra motivacional, vai apenas sustentar um pensamento positivo, mas nós temos que olhar para Cristo, amém? Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Quando Cristo é o centro da nossa vida, nada nos abala. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Agora, quando o dinheiro é o centro, quando um relacionamento, um namoro é o centro da sua vida, quando uma ambição pessoal é o centro,
Quando a mágoa, o ressentimento se torna o centro da sua vida por alguém que você não consegue perdoar, Jesus deixou de ser o centro. Tudo se torna muito frágil, sem firmeza, porque Cristo deixou de estar no seu lugar, que é dele. Então, quando nós entendemos isso, as demais coisas são acrescentadas. Eu gosto muito de um texto da palavra que está em Salmos 37, versículo 4, diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? O que é agradar-se do Senhor? Tenha prazer na presença do Senhor. Que Ele seja o centro da nossa vida. Amém? E o que acontece quando os nossos olhos são abertos? O que abre os nossos olhos para nós vermos o Senhor? Pastor, eu quero abrir os meus olhos para ver o Senhor. Sabe o que faz os nossos olhos serem abertos? A palavra de Deus. A palavra que nós aprendemos. Olha o que diz o versículo 25. O Senhor Jesus foi conversando com eles e disse, versículo 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo quanto os profetas disseram. Versículo 26, próximo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha, em todas as Escrituras. Vamos repetir novamente, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então olha o que o Senhor Jesus fez, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha como é que o Senhor Jesus abriu os olhos dos discípulos, através da sua palavra. Aleluia. Os nossos olhos são abertos quando nós vemos a palavra de Deus. As escamas dos nossos olhos caem quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo. Por isso nós estamos aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, procurando enxergar a Cristo e o seu propósito para as nossas vidas. Amém? Quando nós ouvimos o Evangelho, os nossos olhos são abertos. Quando nós conhecemos o plano de Deus para nós, o Senhor Jesus mostrou todo o plano de Deus, desde Moisés até os profetas, nossos olhos são abertos, nós temos a revelação do amor de Deus, nós enxergamos a nossa identidade em Cristo, assim como Cristo é, como eu disse ontem, nós somos nesse mundo, amém? Então a palavra de Deus abre os nossos olhos, a palavra diz, o meu povo erra porque lhes falta conhecimento. Nós temos que crescer na graça, mas temos também que crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quantos hoje aqui estão com fome da palavra de Deus? Quantos aqui estão ouvindo essas lives, estão sentindo um apetite voltar, o desejo de se alimentar da palavra de Deus voltar no seu coração? Amém? Então, que essa palavra abra os seus olhos para ver o Senhor Jesus, assim como o Senhor Jesus abriu os olhos dos discípulos pela palavra. Amém? Glória a Deus. E você sabe o que aconteceu nessa história? O Senhor Jesus vai caminhando com os discípulos, aqui eu quero concluir já no final dessa palavra, e chega no fim do caminho, os discípulos chegam na sua casa, e já era tarde da noite. E os discípulos falam para o Senhor Jesus, fica aqui conosco, repouse aqui conosco, passe a noite aqui. E o Senhor Jesus aceitou aquele convite, mas eles ainda não souberam que era o Senhor. E o que acontece no versículo 30 e 31? Vamos ver a palavra de Deus. Olha o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, quem? O Senhor Jesus tomou o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, naquele momento, e os olhos deles foram abertos, e reconheceram, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Sabe que momento foi esse? No momento que eles celebraram a ceia, porque toda vez que a palavra fala de partir o pão, é celebrar a ceia do Senhor. Naquele momento que Cristo, sentado ali com os discípulos à mesa, pega o pão, abençoa, dá graças, parte e dá para eles, os olhos deles foram abertos. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Os olhos dos discípulos foram abertos quando o pão foi partido, quando a ceia foi celebrada ali.
É por isso que nós estamos celebrando a ceia todos os dias. É por isso que nós estamos aqui todos os dias, partindo o pão junto com você, porque há um poder muito grande na ceia do Senhor Jesus. Quando nós comemos do pão e quando nós bebemos do cálice, os nossos olhos espirituais são abertos, porque nós estamos dizendo: Cristo é o centro da minha vida. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós olhamos para a obra completa do Senhor Jesus na cruz. Nós vemos o plano maravilhoso que Ele tem para nós. Amém? Por isso nós não podemos desprezar esse momento, porque esse momento é muito importante. É por isso que os primeiros cristãos, eles celebravam a ceia todos os dias. Quando eles se reuniam para partir o pão, porque eles tinham aquela consciência: o Senhor Jesus está presente aqui conosco. A palavra diz que Ele está presente conosco. Amém? Então participe da ceia todos os dias, porque o Senhor vai se fazer presente em cada momento desse. Amém? E cada ceia, os teus olhos, cada celebração da mesa do Senhor, os seus olhos serão abertos. E sabe o que acontece quando os nossos olhos são abertos? Olha o que diz o versículo 32, é que eu quero concluir. E disseram um para o outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então olha o que acontece quando os nossos olhos são abertos, aleluia. Olha o que acontece quando nós vemos o Senhor. Olha o que acontece quando nós nos alimentamos, quando nós desfrutamos do Senhor, quando nós ouvimos a palavra de Deus, o nosso coração volta a arder. O nosso coração volta a aquecer, há uma santa ebulição dentro de nós, uma santa combustão dentro de nós acontecendo. E eu quero profetizar que sobre a tua vida isto também está acontecendo nesse momento, a cada dia desse jejum, a cada dia que você participar desta ceia, a cada dia que você confessar a palavra, a cada dia que você enxergar e contemplar o Senhor, um avivamento vai acontecer na sua vida, no seu coração. Você vai sentir vontade de orar novamente, de buscar o Senhor, de ler a palavra. Você vai sentir vontade de estar na casa de Deus. É um avivamento do Senhor que está acontecendo, e você vai vencer essa decepção, essa tristeza, esse desânimo, e vai dar lugar à alegria do céu no seu coração, porque a Bíblia diz que quando eles, depois daquela ceia, depois daquele momento, eles voltaram para Jerusalém, aleluia, eles voltaram alegres, eles voltaram felizes para falar com os outros discípulos que o Senhor apareceu para eles. Então quero dizer que depois desses 21 dias, todo dia participando da ceia do Senhor, todo dia ouvindo a palavra de Deus, todo dia olhando para Jesus, para a obra consumada, todo dia olhando para Cristo, olhando para o plano da redenção, para o plano perfeito de Deus para a nossa vida, o nosso coração vai se encher dessa alegria. Nós vamos ser renovados, avivados pelo Senhor. Diga glória a Deus, aleluia. Você pode perceber que algo está acontecendo no seu coração? Você pode perceber que o seu coração está batendo mais forte? É o Senhor que está falando com você, não sou eu não. O Senhor está me usando para falar com você hoje. Olhe para Cristo, que a sua fé vai aumentar. Amém? Resumindo, que o Senhor seja o centro da sua vida. Que a palavra de Deus te revele a cada dia quem é o Senhor. Que a ceia do Senhor tenha um significado especial para você toda vez que você participar aqui comigo. E que você sinta o seu coração arder nesses dias. E que um avivamento aconteça na sua vida nesse jejum. Em nome de Jesus. Amém.